jogadores importantes sendo convocados num momento como esse para amistosos que teoricamente não são tão relevantes assim. Não, é desconfortável o que veste, né? Mas eu acho que o pior é perceber que o Ronaldinho joga 90 minutos e não tem um rodízio, e, por exemplo, o Neymar tem 18, 19, ele é substituído. Então, pra gente, que depende muito do Ronaldinho, recebe ele sempre muito debilitado e cansado, né? Eu acho que exatamente por ser um amistoso, poderiam ter um rodízio aí. Tem ainda um amistoso contra o Gabão, a senhora, por acaso, pretende pedir essa emergência para que o Ronaldinho não seja chamado, visto que vai ser ali o funil do campeonato? Eu peço tudo. Não é que os pedidos serão atendidos, mas conforme o campeonato vai chegando no momento decisivo, a presença dele é fundamental, indispensável. Se o Flamengo tiver nas cabeças, então... Isso. Tem que aguardar um pouquinho, mas se a gente tiver com esse mesmo ritmo, provavelmente a gente vai pedir. Obrigado. Deixa eu só voltando um aspecto. O Flamengo ficou 10 jogos sem vencer. No time grande a gente sabe que isso não é comum, mas sabe também que a manutenção do treinador nos grandes clubes, isso também não acontece. E o Luxemburgo, na semana passada, no domingo, falava, olha, a presidenta ela foi muito importante nesse processo todo, porque o trabalho está aqui, e hoje ele citava, agora são 5 jogos sem perder. O que você acha que foi determinante de fato? Um grande clube como o Flamengo, você viver de repente essa pressão também de 10 jogos sem vencer, um time que liderava a competição e hoje está aí de novo nessa briga pelo título e é 5 jogos sem perder. O treinador foi contratado por 2 anos. Então, o que se pretende é que ele faça um trabalho a médio e longo prazo. Nós temos uma geração que sobe o profissional, hoje são 15 meninas dos juniores, das categorias de base que sobem e que servem ao profissional. Então, o trabalho dele é fundamental para que essa geração, que vai nos render um time em 2, 3, 4 anos, ela se mantenha bem formada, bem preparada para enfrentar esses desafios. Hoje, a gente pegou, por exemplo, o Muralha, na minha visão humilde, jogou muito bem. Para mim foi o melhor em campo. Eu não domino como vocês, mas a minha visão. A gente teve o Luiz Antônio com problema no ombro, mas quando entrou, também entrou muito bem. Então, é nesse aspecto que o Luxemburgo é indispensável e essencial. No time profissional, com vários craques, às vezes algum treinador que não tem tanta bagagem pode, de repente, montar uma equipe de grandes jogadores. Não é uma coisa tão complexa. O difícil é formar. Então, essa foi a proposta vem acontecendo com um resultado bastante interessante. Eu falo que o jogo para mim desse ano, apesar do Flamengo e Santos, foi o jogo que o Negueba fez um gol e o Ronaldinho foi comemorar cantando com ele. Isso para mim tem um significado de um presente que projeta o futuro. Então, teve uma importância de simbolismo grande. E ele caminha bem. E num momento difícil, se nós tivéssemos percebido que tinha algum problema pontual, algum jogador, alguma coisa com o treinador, talvez a avaliação tivesse sido outra, mas nós não sentimos que era uma questão técnica, né? O rendimento que nós já havíamos visto jogadores jogarem, nós não estávamos vendo. Então não era uma aposta. A gente apostou e não está vendo. Nós já tínhamos visto jogadores jogarem muito bem e que achava que faltava alguma coisa mais psicológica, mais um trabalho físico, enfim, que pudesse fazer com que eles voltassem a jogar o que eles sabem jogar, porque a gente já viu eles jogarem. Então é uma equação simples. Difícil é a pressão da torcida, mas isso, ao longo do tempo, a gente vai ficando mais cascudo. Vai tentando fazer com que eles tenham uma avaliação um pouquinho diferente. Só para a gente finalizar, daqui a pouco falava do Ronaldinho, do procedimento que vai ser feito aí até para que ele possa estar no jogo contra o Palmeiras, a importância disso, e você citou a presença dele em campo, né, e inclusive citando o Neymar, que mais novo, sendo às vezes poupado, o Ronaldinho não. Hoje, qual a força que o Flamengo tem na CBF? Que o Flamengo é muito grande. Na CBF, que tipo de força que tem o Flamengo, você como presidenta, tem na Confederação Brasileira de Futebol? Não, a minha relação ela é boa, ela é amistosa.
eu brigo pelos interesses do Flamengo. Agora, eu não tenho essa grande relação porque eu não sou oriunda do futebol. O que é bom em determinados momentos, porque não fico refém de pedir nada, não me sinto fraca, pelo contrário, sempre confortável em solicitar alguma coisa, porque eu não devo nada a ninguém, então o Flamengo não deve, isso é importante, estou sempre muito segura do que deve ser feito. Agora, por outro lado, há uma dificuldade sempre maior de trânsito, né, de conseguir circular melhor nesse meio, mas eu não tenho achado, no geral, que a gente tem tido algum tipo de problema gravíssimo com a arbitragem. Pontual sim, com determinada rodada, com determinado árbitro sim, mas no geral não tem essa variação. Agora, daqui para o final do campeonato, se preciso for, o Flamengo pede a CBF para que o Ronaldinho não seja mais convocado nesses amistosos, que praticamente pouco acrescentam nesse momento? Não, isso a gente não pode fazer, não convocar. O jogador quer jogar pela seleção. Eu não posso ter um jogador triste, não vai adiantar nada. É importante que ele seja convocado, é importante que haja uma possibilidade de fazer com que naquele jogo, ainda que convocado, que ele possa ser substituído à altura ou que, em função da necessidade naquela rodada, o Flamengo está muito competitivo no campeonato, se ele poderia ser liberado. Mas o jogador quer servir a seleção, então é uma coisa que a gente tem que respeitar, senão ele vai jogar aqui. Então deixa convocar, baixa astral, deixa convocar, mas o Flamengo luta para que mesmo convocado ele seja liberado e permaneça no clube. Isso, respeitando o momento de cada jogador no seu time e por serem jogos amistosos, acho que vale uma boa conversa e uma boa leitura da situação. Mas que é importante para o clube que tem um jogador convocado na seleção, que é um trabalho de todos nós, recuperamos o Ronaldo, ele chegou à seleção, isso é importante. Contra Costa Rica e México, era o momento? Por enquanto sim, a gente andava um pouco sem saber se a gente ia avançar na tabela, agora a gente começou a avançar, começa a incomodar um pouquinho mais. A história muda. Muda. Obrigada. Presidente, por gentileza, momento interessante da mulher no planeta, momento interessante das mulheres ocupando cadeiras importantes no mundo. Um momento interessante para a nação rubro-negra, posto que o Clube Regatas, o centenário Clube Regatas do Flamengo, nesse momento tem uma presidenta de essência rubro-negra. É bem verdade que a senhora lá no iniciozinho vestiu outra camisa de outra agremiação, mas essencialmente a senhora é rubro-negra. E a senhora acabou de falar ainda há pouco, eu não venho oriundamente do futebol, eu venho da natação. Como é que está se sentindo, por exemplo, essas emoções? O Fla-Flu é Fla-Flu, é sempre um jogo diferenciado. Hoje eu vi escrito por uma mulher, pela Mariúcha, que Fla-Flu tudo muda naquele final de semana. Como é que a senhora sentiu mais uma vitória contundente de forma de virada? Eu senti um orgulho enorme do nosso time, um orgulho enorme do Flamengo jogar como Flamengo, com garra, buscar a vitória, mesmo estando atrás do placar, um orgulho grande. Esse é o Flamengo que o torcedor paga ingresso e quer ver. Atualmente, a senhora acredita, claro que vai dizer que sim, até porque realmente acredita no título, mas de 0 a 100, em termos de percentuais, qual seria o percentual que a Patrícia, torcedora, se distanciando um pouco do cargo de presidenta, acreditaria em termos de possibilidade real de título esse ano em 2011 no Brasileirão? Não, em acreditar 100% sempre. Tem um bom plantel, é um grupo maravilhoso, com qualidades individuais, qualidades coletivas, um grande treinador, uma comissão técnica muito capaz. Então, qualidade tem, capacidade também. Mas o futebol não tem essa lógica. Às vezes a bola bate na trave, às vezes as coisas não acontecem. O jogador tem cartão, se machuca. Tem uma série de variáveis, mas confiança 100% sempre. Em termos de nuances, muito mais detalhes e nuances do que propriamente a modalidade de natação, né? A natação tem uma lógica. Você tem um tempo, a não ser que haja algum erro, tem uma coisa um pouco mais previsível. O futebol não é assim. O líder perde por lanterna, acontece isso muitas vezes. Então, para finalizar, eu sei que a senhora tem as suas devidas obrigações, e para que o torcedor que está aí do outro lado da telinha possa sentir a realidade de uma presidenta e da disponibilidade dela no clube, você pode ver, são exatamente
15 para as 7 da noite, 15 para 19, de um domingo ela está aqui, definitivamente entregue ao cargo e principalmente em total disponibilidade às funções de uma presidenta. Presidenta, me agradou muito a sua fala aqui, há mais ou menos 2, 3 minutos atrás, em que a senhora disse, essencialmente, que o cargo do Luxemburgo é para um projeto a médio e longo prazo. Quer dizer, interessante isso, a sua visão de manter esse treinador para que essas gerações, como o Negueba, não só o Ronaldinho, ele está dando um algo a mais nesse final aí como atleta, mas com o Negueba e alguns outros, Diego Maurício, outros grandes jogadores que vão ser aproveitados, já estão sendo aproveitados nessa mescla. Então, o Vanderlei Luxemburgo, para esse momento, é interessante, para esse longo, médio prazo. Com certeza, porque esses jogadores são patrimônio do Flamengo. O Flamengo investiu durante muitos anos neles. Os que não foram formados ali foram adquiridos. Então, nós fizemos um grande investimento e precisamos colocá-los para jogar em condição de serem grandes jogadores, de estarem no mercado disputando espaço nas melhores equipes. E por isso que eu não posso investir tanto e não apostar na hora que eu tenho que apostar. Então não adianta ficar contratando jogador só. Nesse ano nós fizemos isso para conseguir somar e trabalhar essa equipe que vem por aí, uma geração muito interessante, muito boa. Mas precisa ter um treinador com muito talento, com muita qualidade. Competência nesse quesito, né? E com muitos títulos para conseguir fazer com que esse projeto realmente aconteça. E ele está conseguindo. Muito bem, acho que Frederico Flecha não deu o meu recado. Estive lá narrando na TV Brasil Jogos Mundiais e Militares. Gostaria de fazer uma exclusiva com a senhora algum dia, quando a senhora tiver um tempo, propriamente, que nós possamos ir na Gávea. Eu vou com uma equipe para a gente poder falar um pouco mais da Patrícia, desse momento, do Flamengo e das próximas perspectivas aí para o ano de 2012, 2013. Tá bom. A senhora aceitaria? Vamos lá. Tá bom. Mas então. eu prefiro... Não precisa fazer uma entrevista comigo, não. Tem tanta gente boa no Flamengo. Mas o que Quero me esconder. Não, mas o que acontece é o seguinte, que não aparecer. é que eu joguei 3 anos naquela agremiação, estive lá em 83, 84, 85, quando a senhora era nadadora. Então é interessante também para um repórter, hoje eu sou um repórter, ver uma pessoa do clube, da raiz do clube, essencialmente hoje, e como mulher, comandando essa agremiação. Também para a gente que trabalha, a gente está acostumado a ver presidente homem. Uma presidente mulher e competente como a senhora é uma boa notícia. Agradeço pela competência. Espero chegar até o final com essa competência. Mas, na verdade, a questão de ser mulher tem uma contribuição a dar. Mas não faz diferença. Poderia ser mulher e não estar bem, e os homens estarem melhor ou pior. Acho que isso não tem um grande diferencial. O diferencial é a organização, é a administração, é a entrega que eu tenho, que é de domingo a domingo, e trabalho. Trabalho vence, sendo homem ou sendo mulher. Nada resiste ao trabalho. Obrigado, Nada, não. Presidenta Patrícia. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.